Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 29 de julho, cuja leitura bíblica do dia, na carta aos Romanos, capítulos 6 e 7, e também no segundo livro de Crônicas, capítulos 25 e 26. Se você puder pegar a sua Bíblia, pega, por favor. Vai ser importante para você acompanhar a leitura de alguns textos aqui, ok? Nós vamos refletir sobre a crucificação do velho homem. Carta aos Romanos, capítulo 6, versos 1 a 7, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Glória a Deus. Aí eu posso te fazer uma pergunta. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo? Eu gosto de uma versão na Bíblia Peshitta. Claro que ela não é padrão, não é base para a nossa meditação, nem para o nosso estudo, mas eu considerei interessante porque ela traz um termo aqui, vou ler, você vai ouvir, que é muito importante para aquilo que nós vamos conversar aqui. Diz assim, Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi executado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. E esse é o ponto. Porque a crucificação, ela era uma execução. Então, dizer que o nosso velho homem foi crucificado é dizer que o nosso velho homem foi executado. Vou falar um pouquinho sobre a pena de morte pela crucificação, para abrir a janela, para entrar um raio de luz para o nosso entendimento. A aplicação da pena de morte por crucificação e sempre lembrada em função da condenação de Jesus, tem percorrido a história das civilizações. Então não foi só a crucificação de Jesus e dos dois malfeitores ao redor do Senhor, tá? Mas ao longo da história das civilizações. A terrível punição capital, e por isso execução, que se tornou mais conhecida com o martírio no Gólgota, ela já era adotada antes mesmo do Império Romano ter se erguido. Então, antes do Império Romano dominar, a crucificação ela já existia, tá? A crucificação não era um castigo romano. Foi amplamente praticada por assírios, fenícios e persas durante o primeiro milênio antes de Cristo, ok? Mas ela foi aperfeiçoada pelos romanos como a execução final por tortura.
No final do século I a.C., Roma adotou a crucificação como pena oficial para não-romanos em certas transgressões. Geralmente, uma forma usual de pena capital, execução, para criminosos, militares desertores, gladiadores. Tem uma história aí interessante em relação a gladiadores. Acho que eu vou comentar um pouco, mencionar ele, uma dessas execuções muito famosas, mas um pouquinho mais à frente. Então, gladiadores, subversivos, escravos e, como exceção, os demais que não tinham cidadania romana. Então, alguns que não eram nem criminosos, militantes, desertores, gladiadores, subversivos, nem escravos, e não tinham cidadania romana, alguns desses também eram executados assim. Só que inicialmente não era uma forma de execução, era mais um caráter de um castigo, tá? Uma tortura. E comenta-se que um grande historiador judeu do primeiro século, talvez você tenha livros dele, tenha ouvido falar, ele diz que, conta-se que ele diz que 800 vítimas crucificadas em um único dia durante a revolta dos judeus do ano 7 da nossa era. E aponta que em 71 a.C., 6 mil sobreviventes da rebelião de escravos, conhecida como Revolta de Espartaco, foram submetidos ao suplício da cruz. Talvez já tenha ouvido falar sobre Espartaco. No século IV, em 337, já da nossa era, depois de Cristo, as crucificações romanas tiveram seu fim com Constantino. Então, o Império parou ali de perseguir os cristãos e, para muitos, isso foi um período de ruína para a Igreja por conta disso. Não pelo fim da crucificação em si, mas por conta de Constantino à frente do governo, vamos dizer assim, ali um pouco envolvido, né, na caminhada de fé, de certo modo. Só que um detalhe importante, eu estava pesquisando a respeito disso, em nossos dias, nesse tempo atual, é importante ressaltar que uma comissão de inquérito instituída pelas Nações Unidas investiga as notícias que com muita constância chegam sobre a eventual prática da crucificação em Darfur do Norte, no Sudão, nos dias de hoje. Impressionante, né? E como é que era a crucificação? Muito a grosso modo, tá? Vou comentar aqui muito a grosso modo, para a gente fixar bem, abrir essa luz, essa janela, para que entre essa luz para o nosso entendimento. Antes deles serem pregados na cruz, muitos eram flagelados. O exemplo de Jesus sendo flagelado, açoitado antes da Via Crucis, ok? Então, a gente vê isso na palavra. O flagelo, como um dos principais instrumentos de tortura usados nas punições romanas, é um tipo de chicote formado por várias tiras de couro usadas para açoitar. E alguns, eles tinham até alguns pedaços de ossos nessas tiras de couro. Aí você imagina, começa a imaginar o nosso Senhor sendo açoitado antes de ir para o Gólgota. A crucificação, ela era destinada a infligir a quantidade máxima de vergonha e tortura à vítima. Vergonha. As crucificações romanas eram realizadas em público para que todos os que vissem o horror fossem desencorajados de ir contra o governo romano. Eu trouxe uma pregação certa vez aos irmãos da minha igreja, o maior espetáculo da Terra.
em referência, claro que Jesus é o maior espetáculo do universo, mas nós não estamos com a visão do universo. Então, da visão da Terra, Jesus como o maior espetáculo da Terra, por conta do seu nascimento, do seu batismo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e do seu retorno à Terra. Como que surgiu essa mensagem? Essa mensagem surgiu por conta de um texto que eu havia lido num dos evangelhos, em que fala que as pessoas se reuniram para um espetáculo. Então era público isso, tá? A crucificação era pública. Os seguidores de Jesus estavam ali, além do povo ali, que estava em Jerusalém, e foram para fora da cidade para ver a crucificação. Era comum isso, esse espetáculo. O texto diz que eles foram lá para ver o espetáculo. E tinha também alguns discípulos, as mulheres que seguiam Jesus e cooperavam no ministério. João, por exemplo, esteve aos pés da cruz, a ponto de Jesus falar para ele: eis aí a tua mãe, falando para João cuidar de Maria. Então, era público, tá? Para que todos vissem horror e fossem desencorajados de ir contra o Império Romano, contra o governo romano. A crucificação era algo tão horrível, que ela era reservada para os piores criminosos, tá? Aí você começa a pensar, os malfeitores na cruz e Jesus sendo justo, injustamente, por causa dos nossos pecados, sendo executado, como se fosse um dos piores criminosos. E eu não sei o que é para você começar a pensar nisso. Mas vamos lá. A vítima da crucificação era primeiro açoitada ou espancada severamente, uma provação que por si só já ameaçava a vida, tá? Depois ela era forçada a carregar a grande viga de madeira ao lugar da crucificação. No caso de Jesus, até obrigaram alguém a ajudar, a auxiliar. Suportar essa carga era não apenas extremamente doloroso após o espancamento, mas acrescentava uma certa vergonha, aliás, uma grande vergonha, pois a vítima estava carregando o instrumento de sua própria tortura e morte. Era como se a pessoa estivesse cavando o seu próprio túmulo, tá? Esse era o sentido. Quando a vítima chegasse, e aí, um parênteses aqui, quando Jesus manda nós cada um tomar a sua cruz sobre si e o segui-lo, não só estar disposto a ir até a morte com Jesus, mas como se você estivesse cavando o seu próprio túmulo. Você assumindo o ônus da vergonha para o mundo de você ser um discípulo de Cristo, ainda que isso custe a sua morte. Tá? Fecha parênteses. Então, quando a vítima chegasse ao local da crucificação, ela seria despida para envergonhá-la ainda mais. Ah, irmão, então quer dizer que Jesus ele foi crucificado nu? Vergonha. Vergonha. Eu lembrei de uma canção que fala sobre essa questão da cruz, carregar a cruz sem vergonha, né? Se não me engano é Rude Cruz. Um dia fugiu. Como emblema de vergonha e dor. Não tem um trecho que fala isso? Exatamente. Um emblema de vergonha e dor. Ok? A vítima então era amarrada ou pregada em uma viga de madeira e pendurada até uma lenta e tortuosa morte, com algumas vítimas que duravam até 4 dias na cruz. Por fim, a morte era por asfixia, uma vez que a vítima perdia força para continuar se levantando para respirar. O que acontecia? Uma vez que a vítima fosse para a cruz, todo o seu peso era suportada por pregos.
né? Quando ela era pregada. No caso do Senhor pregado. E o que causaria dor na parte superior do corpo. Os braços da vítima eram esticados, de forma a causar, não consigo esticar aqui por causa da parede, causar câimbras e paralisia dos músculos do peito, okay? Esticado, impossibilitando a respiração, a menos que parte do peso fosse suportado pelos pés. O que acontecia? Para respirar, a vítima tinha que levantar a parte de cima do corpo com os pés, fazer força nos pés para levantar. Além de suportar terríveis dores causadas pelo prego nos pés, as costas feridas, lembra dos açoites? As costas feridas da vítima, o que acontecia? Se esfregavam contra o eixo vertical da cruz. Pensa nisso. Pensa nisso. Depois de respirar, a vítima começava a cair de novo para aliviar um pouco a dor nos pés. Respirou? Ela caía porque estava dando muito os pés. Só que quando ela caía, o que acontecia? Mais peso aos pulsos e novamente esfregava suas costas cruas na cruz, no eixo vertical. Eu falei nos pulsos. Existem divergências. Alguns dizem que não podia ser nas mãos, tinha que ser no punho. O punho era considerado parte da mão, tá, naquele tempo, porque senão ia rasgar. Aí outros dizem que poderia, porque ia numa parte, numa junção. Então umas coisas aí técnicas um pouco divergentes para um e para o outro lado. Então, como a vítima não conseguia respirar nessa posição rebaixada, ela aliviou a dor dos pés. O que ela precisava fazer? Recomeçar aquele processo torturante de se erguer. Então, para respirar e aliviar parte da dor causada pelos pregos, no punho, nas mãos, a vítima precisaria colocar mais peso no prego dos pés e se empurrar para cima. A pessoa não podia se esforçar aqui para subir. O esforço tinha que ser nos pés. Então, para aliviar parte da dor causada pelo prego no pé, ela teria que colocar mais peso nos pregos em seus punhos e se rebaixar. Ou seja, em qualquer posição, a tortura ela era imensa. A morte ocorria em média de 6 horas até aqueles 4 dias que eu mencionei mais acima, após a crucificação, por alguns fatores. Sequelas do açoite, mutilação, hemorragia, desidratação, dor. Um outro fator crucial é o chamado choque hipovolêmico, que é a perda de líquidos e sangue, fazendo que o coração não tenha mais sangue suficiente para bombear para os órgãos vitais. Necrosava. Não necrosavam, né? Morriam pela ausência do oxigênio. O necrosar seria depois. Depois, né? De morto. Assim, antes de morrer, a vítima tem sede, cansaço, tontura, forte dor de cabeça, confusão mental, náusea, vômito. O vômito acelerava o processo de desidratação. Porque vômito você vai botando para fora, vai ficando desidratado. Sensação de desmaio e também forte falta de ar. Os soldados romanos, que precisavam vigiar a crucificação, só podiam deixar o local após a morte da vítima. O que eles faziam? Aceleravam a morte dos crucificados com mais tortura. A fratura dos ossos, o que impediria a pessoa de se empurrar para cima para respirar, está com os ossos quebrados, as feridas da lança, golpes no peito e até acendiam fogueira bem fumegante para que a fumaça ali fazer isso aos pés da cruz, para que a fumaça asfixiasse a vítima. Agora preste atenção em João 19, 28 a 37. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre,
e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no sopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando, lembra? Tomou o vinagre. Lembra que eles usavam vinagre? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Falei recentemente do Tetelestai, né? Pai, cumpri a missão, a dívida está paga, plenamente paga, e está aqui o escrito de compra. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, lembra que eu comentei? E fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Então tudo aquilo que eles faziam para acelerar, só não está aqui a questão da fogueira, mas a Bíblia relata aqui, inclusive. E sabe que é verdade que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Aliás, lembrei que textos escatológicos falam isso também. E o verão aqueles que o traspassaram. Olhando para o nosso texto, que nós lemos versos 1 a 7, o velho homem, aqui como homem velho na ACF, é o nosso velho modo de viver pecaminoso. É a velha natureza humana caída. Ok? Que por mais que ela esteja crucificada com Cristo, se é que está, nós estamos refletindo sobre isso, ela ainda está dentro de nós. Então, mais do que reconhecer que Jesus morreu por nossos pecados, nós vimos isso no final do capítulo 4, verso 25, o qual por nossos pecados foi entregue, do capítulo 4. Então, mais do que reconhecer que Jesus morreu por nossos pecados, o velho homem precisa ter sido pregado na cruz e sepultado com Cristo, para nós não mais servirmos ao pecado. Mediante isso que eu falei para você sobre a crucificação, pergunto eu a você: o velho homem, o seu velho homem, está crucificado com Cristo? Pergunto a mim: o meu velho homem está crucificado com Cristo? Versos 1 e 2, nós vemos que quando o velho homem é crucificado com Cristo, nós não permanecemos no pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, prática do pecado, não mais. Versos 3 a 5 nos dizem que nós andamos em novidade de vida. Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, andando em novidade de vida. Outra coisa, se o velho homem está crucificado, isso acontece
porque foi liberto do império do pecado. Verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, ou seja, não somos mais servos do pecado, não somos mais escravos do pecado, não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Nós fomos libertos desse império, desse domínio, desse governo do pecado. Pois tal pessoa que assim foi liberta desse domínio do pecado, está justificado da culpa do pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. E aí, alguns textos para nós refletirmos se de verdade nós andamos em novidade de vida. Quem anda em novidade de vida, e seu velho homem foi crucificado, vive como um pequeno Cristo. Cristo habita nele. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Responda para você: Cristo vive em você? As atitudes que você toma são atitudes de que Cristo tomaria? As atitudes que eu tomo são as atitudes que Cristo tomaria? De fato, nós vivemos com Cristo em nós e nós já morremos? Fomos crucificados com Ele? Vivemos pela fé do Filho de Deus? A nossa prática de vida na caminhada cristã é de quem crê que Ele é o Filho de Deus, de quem confia nele para a sua salvação e de quem se compromete com seus ensinos, sabendo que Ele amou você pessoalmente, me amou e se entregou a si mesmo por mim individualmente. Uma outra reflexão, porque quem anda em novidade de vida, o velho homem foi crucificado, tem um relacionamento com Deus. Efésios 2:13-16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aí eu te pergunto, você tem um relacionamento pessoal com Deus? Eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. Nós temos esse relacionamento pessoal com Deus. Será que temos? Será que, de fato, essa inimizade ela foi desfeita entre nós e Deus? E agora nós somos... você é um novo homem, uma nova pessoa. Será que eu sou essa nova pessoa, um novo homem? Ou permanece o velho homem e ele não foi crucificado com Cristo na cruz? Então nós não chegamos perto de Deus, permanece a inimizade. Porque se você não medita na palavra, não tem vida de oração, se você despreza a Deus nas suas atitudes, se você não busca a Deus, se você não louva a Deus, se você não quer a presença de Deus, se você não age por um retorno à presença de Deus, lembra dessa reflexão? Você tem um relacionamento com Deus? Responda para você. Outra reflexão. Porque quem anda em novidade de vida, e o velho homem foi crucificado, é alguém que anda em espírito.
Gálatas 5, 16 a 25. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, o velho homem, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Aí eu te pergunto, é o Espírito Santo que te governa, que te guia, que te conduz? De você exala, fica evidenciado amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, um domínio próprio, temperança? Ou será que na verdade aquilo que frutifica do Espírito na verdade não existe, não frutificou, e na verdade o que fica evidenciado é a obra da carne, que dá trabalho. É obra, não é fruto, então dá trabalho. Responda para você mesmo. Uma outra reflexão. Quem anda em novidade de vida e crucificou o velho homem com Cristo não faz mais parte desse mundo. Gálatas 6, 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Pergunto a você, você está arraigado ainda nesse mundo? O sistema desse mundo te fascina, te envolve, te seduz? Você é amigo dele? Se sim, responda a si mesmo se você teve seu velho homem crucificado com Cristo. Uma outra reflexão. Quem anda em novidade de vida e o velho homem foi crucificado com Cristo, vence o mundo. 1 João 5, 4, 5. Porque todo que é nascido de Deus, nova criatura, nova criação, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E lembrando que fé, crença, confiança e compromisso. Responda a si mesmo. Outra reflexão. Quem anda em novidade de vida e crucificou o velho homem, deixa as velhas coisas para trás. 2 Coríntios 5, 14 a 19. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criação é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aí você se pergunte a si mesmo. Outra reflexão. Nascido, que anda na novidade de vida e crucificou o velho homem, foi gerado na verdade do Evangelho. Tiago 1, 17 a 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela promessa de vitória, pela promessa do pare de sofrer, pela promessa de comer do melhor dessa terra. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O que te gerou te fez entrar nessa caminhada cristã? Foi o Evangelho? Ou foi a promessa de ser abençoado? Responda a si mesmo se você teve seu velho homem crucificado na cruz. Quem anda em novidade de vida e crucificou o velho homem permanece no Evangelho. Não apenas foi gerado, mas permanece. 1 Pedro 1, 23 a 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Se a palavra permanece para sempre, que verdades, para mim, devem ser agora, depois de eu ter acolhido, ter sido gerado por essa palavra que me foi evangelizada? O que deve permanecer? Novos ensinos? Uma atualização da Bíblia? Uma nova interpretação bíblica ou o Evangelho? Porque a palavra permanece para sempre. Por que agora nós queremos mudar a Bíblia segundo o nosso padrão de vida, nosso estilo de vida pecaminoso? Pergunte a si mesmo se você crucificou o velho homem em Cristo, com Cristo. Outra reflexão, que anda em novidade de vida, renova a mente para viver em santidade e justiça. Efésios 4, 17 a 24. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, presta atenção, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Andar em novidade de vida é renovar a mente para andar em justiça e santidade, que é o que Deus quer de nós. Criados em Deus para as boas obras, em justiça e santidade. Responda a você mesmo. Outra reflexão. Quem anda em novidade de vida, age em amor. Colossenses 3, 5 a 14. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.
Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, ter despojado do velho homem e se revestido do novo homem, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. É em amor que você age? Responda para si mesmo. Quem anda em novidade de vida tem a esperança da eternidade. 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Você tem essa esperança da vida eterna? Responda a você mesmo. Agora, como? Como então não ser mais dominado pelo pecado, mas na verdade andar em novidade de vida, tendo crucificado o velho homem? Eu vejo, quando o texto nos diz, versos 3 e 4, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, é você e eu estarmos debaixo da graça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. João 1, 11 a 17. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, ou sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, é debaixo da graça que você está? Você crucificou o velho homem com Cristo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.